Bora lá que esse vídeo é diferente. Ele é sem roteiro, então é mais sobre sentar e falar com vocês um pouquinho sobre chamado. É algo que eu vejo que muita gente entende errado, porque eu entendi errado durante muitos anos. Durante aí mais ou menos 11, 12 anos, eu também estive em um lugar que eu acreditava que existia algo muito específico e muito sobrenatural para a minha vida, para que eu fosse cumprir o chamado de Deus. E por muitos anos, né, eu ficava pensando, qual é o meu chamado? Quando é que Deus vai falar e me mostrar, me revelar o meu chamado? Eu quero viver o meu chamado. E muitas vezes vem dúvidas e inseguranças, enfim. E a gente sempre fica com a mente em qual é, né? Esperando algo acontecer, quando na verdade o nosso chamado é aquilo que estamos vivendo no momento. Então, quanto tempo eu perdi, quanto tempo nós perdemos quando a gente acredita que o chamado está lá na frente, ainda vai acontecer, enfim. Eu digo isso porque eu realmente perdi muito tempo, deixando de viver o presente da forma que eu deveria viver. Então veja, o seu chamado é aquilo que você já faz. Se você estuda hoje, você deve estudar para a glória de Deus. Porque esse é o seu chamado. O seu chamado é fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Paulo até usa exemplos básicos do cotidiano, né? Beber, comer. E quantas vezes você tá, oh meu Deus, que vontade de viver o teu chamado. E você não está cuidando do que você bebe e do que você come. O que você bebe e come não é para a glória de Deus. Mas você quer viver o chamado de Deus para a tua vida. Nós somos chamados para sermos santos, separados. Nós somos chamados para levar o ID. E nós somos chamados para renovar a nossa mente. Somos chamados a negar a nós mesmos. E também somos chamados a crer e seguir Jesus. Nós somos chamados para isso. Tudo para a glória de Deus. Se você, como eu falei, né, o exemplo, se você estuda, estude com a mente e tendo o entendimento que você está estudando para a glória dele, para que o Senhor seja glorificado através daquele estudo, para que você possa levar o ID dele enquanto você está estudando. Ah, mas eu sou muito introvertida, eu sou muito tímida. Você começa, todos nós, primeiramente, levando o ID com os nossos comportamentos. Com a boca fechada, muitas vezes. E quando se abre, com certeza, o testemunho fica ainda maior. Mas entenda, é fazer tudo para a glória de Deus. Então, quantas vezes eu estava no meu trabalho e eu ficava com a minha mente, ai, como eu queria estar agora, né? Trabalhando no dia de domingo. E eu ficava, ai, como eu queria agora estar no evangelismo, levando o ID do Senhor, fazendo a obra de Deus. E quantos anos eu perdi, porque eu não entendia que ali, no ambiente de trabalho, tinha muitas almas querendo ouvir de Cristo, querendo ver testemunho de cristãos. Onde você está?
você vai estar levando o ID do Senhor. Onde você está, você deve estar sendo santo, separado. Onde você está, você deve estar glorificando ao Senhor em tudo. Você deve estar sempre renovando a sua mente e com a palavra de Deus. Será que a gente está fazendo isso? Isso é viver o chamado. Se você é casada, faça desse casamento para a glória de Deus. Se é criar o seu filho, faça para a glória de Deus. É sobre isso. E claro que muitas vezes Deus fala coisas para nós que vai acontecer lá na frente. Como já aconteceu comigo várias vezes, tão distante que quando ele falava eu fazia, imagina, isso vai acontecer. Nossa, não vai, imagina. E o tempo vai passando. Você não precisa fazer nada para cumprir aquilo, sabe? Vai acontecer. Foi assim comigo. Você vai vivendo o seu propósito. Vivendo. Dia após dia. Para a glória de Deus. Davi, quando ele foi ungido, ele não ficou... eu vou ser rei. E fazendo de tudo para que aquilo se cumprisse na sua vida. Não. Mas tudo que ele fazia para glorificar ao Senhor, para honrar a Deus. José, ele não fazia de tudo para estar liderando os seus irmãos e pais, para estar, acima, para que eles viessem adorar. Não. Ele fazia tudo para a glória de Deus. Ele honrava ao Senhor. Tudo que ele fazia para a glória de Deus. E os anos vai se passando. E Davi, ele vai ser rei no tempo certo. José, ele vai ser governador no tempo certo. Se entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você vai estar vivendo o seu chamado, vivendo o seu dia, o ordinário. Você está procurando ou esperando o extraordinário, mas o extraordinário está no ordinário. É sobre isso. É sobre você parar de querer ir lá fora e falar e fazer, quando você precisa fazer tudo isso com os seus. Você precisa ser luz onde precisa de luz. É no seu trabalho? Seja luz no seu trabalho. É no seu lar? Seja luz no seu lar. Na verdade, devemos ser luz em todo lugar. Em todo lugar. Nós não fazemos a vontade de Deus e cumprimos o chamado se nós estivermos apenas envolvidos na obra, em atividades da igreja. Não. Então, quanto tempo eu perdi achando que eu teria que estar saindo no evangelismo, mas eu perdia a oportunidade de falar com aqueles que estavam ao meu redor. Eu demorei para entender isso, mas também quando eu entendi, sai de perto. Porque ali eu comecei a orar diferente. Senhor, me dá oportunidade. Eu quero que o teu nome seja glorificado. Então me dá a oportunidade de falar de ti. De ver pessoas sendo curadas. Não lá fora, só fazendo as atividades da igreja. Eu quero aqui, no trabalho. E Deus, ele se revela. Porque é isso que ele quer. Que a gente vá, leve o ID dele e faça com que outras pessoas venham crer nele e segui-lo. Isso começa dentro de casa. Eu quero viver o chamado de Deus, mas eu não tenho paciência com meu filho. Eu quero viver o chamado de Deus. Mas meu marido... Você entende? Quer comais, quer bebais, faça
tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. E eu sei que eu devo ter ouvido isso algumas vezes. E talvez não tenha compreendido. E eu oro para que hoje você não só escute, mas você venha ter o entendimento dessa palavra. E que a partir de agora você venha entender que absolutamente tudo que você vai fazer agora, faça para a glória de Deus, da melhor forma. Esteja alguém lhe vendo ou não. Esteja alguém lhe honrando ou não. E aqueles exemplos que eu falei de Davi, de José, é assim mesmo. Comigo aconteceu de Deus falar coisas que eu olhava e fazia, isso não tem como acontecer. E eu não ficava pensando, ai, Deus me falou. E assim vai acontecer um dia. Então eu tenho que agir dessa forma. Não. Eu fui vivendo, os anos foi se passando. E eu não lembrava mais daquilo que Deus falava. Falava não, né? Que Ele falou. Mas quando se cumpriu, aí o Espírito Santo nos faz lembrar a palavra. Eu falei assim, assim e assim. E hoje você está vivendo exatamente o que eu já tinha te falado lá atrás. Com detalhes. Com detalhes. Há muitos anos, o Senhor falava para mim assim, que eu iria trabalhar em campanha evangelizadora muito longe. E primeiro que eu já pensava que trabalhar com campanha evangelizadora já era bem difícil para mim, porque eu era extremamente tímida, extremamente calada. Então, no máximo era entregar uma literatura e só, sem falar mais nada. Isso já era distante, mas mais distante ainda era pensar em sair daquela congregação que eu fazia parte. Minha primeira congregação onde eu aceitei o Evangelho, e eu não me via estando em outro lugar. Então, quando ele falava, você vai para muito longe, eu fazia, não, jamais. E muitos anos depois eu vim entender que Deus faz coisas de forma muito perfeita. Porque anos depois eu vim entender que eu idolatrava demais aquela congregação e uma amizade em específico. Então coisas deveriam ter acontecido como aconteceu, porque se não fosse daquela forma, a palavra de Deus não iria se cumprir. A promessa de Deus não iria se cumprir. O chamado de Deus não iria se cumprir. Mas veja, ele se cumpre a gente vivendo. Não a gente forçando e correndo atrás do chamado. A gente vive da melhor forma possível para a glória de Deus. E os anos vai passando. Você nem lembra daquela palavra. Mas quando anos de muito aprendizado, muito crescimento espiritual, eu me vi longe, congregando e sendo curada de muitas coisas, trabalhando em campanha evangelizadora. E esse é só um dos exemplos que quando Deus faz, Ele faz. E as coisas acontecem no dia a dia. Viva para a glória de Deus. E você vai estar cumprindo o seu chamado. Fez sentido para você? Se sim, deixa um comentário, deixa a tua curtida. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve. Toda semana, toda quarta-feira tem vídeo aqui. E se você quer estar mais perto de mim, dá uma olhadinha aqui na descrição que tem alguns links, link do Instagram, link do grupo, um grupo de WhatsApp, onde eu compartilho as minhas leituras todos os dias, na verdade de segunda a sábado, eu sempre estou postando por lá. Então quer ficar mais perto de mim? Dá uma olhadinha aqui na descrição. Até o próximo vídeo.